Olá, amigos queridos. Hoje eu pensei num tema muito triste e devastador e que atinge muitas mulheres e muitos homens que já saíram de relacionamentos abusivos e têm filhos. Eu já tive pedidos de pessoas para me falarem sobre esse assunto e eu falo que é triste e devastador enquanto as pessoas não conseguem entender como se libertar de relacionamentos abusivos que perpetuam mesmo quando os casais já estão separados. E eu digo isso porque a briga continua e os filhos acabam sendo vítimas e existem picuinhas que continuam acontecendo entre o casal. E por que os filhos são vítimas? Porque o casal continua brigando e os filhos acabam sofrendo com esse tipo de situação que vai sendo causada, dizendo: você não é boa mãe, você não é um bom pai. E existe uma artilharia pesada, onde existem um monte de argumentos que vão detonando o pai para os filhos, criticando os pais. E a gente ouve muito falar de alienação parental. Só que existe uma alienação parental de uma maneira muitíssimo velada, e muitas das pessoas que fazem a alienação parental, elas fazem por dois motivos. Um, porque elas estão extremamente incomodadas pelo autoritarismo ou do pai, o tipo de conduta do pai, ou pelo autoritarismo ou o tipo de conduta da mãe. Então, as pessoas se sentem impotentes frente a essas manobras que ainda são coercitivas, que ainda são de acuamento e que ainda são de abuso. Então, vamos dizer que a esposa sai do relacionamento, mas as críticas desqualificadoras, elas pulam, vamos dizer, os filhos. Mas para atingir essa ex-esposa, quando os parceiros não conseguem se desvencilhar totalmente, então para atingir a ex-esposa, eles usam o filho falando mal da ex-esposa. A esposa também, quando tem essas questões emocionais, elas desqualificam o marido, o ex-marido, falando mal dele para os filhos. E dificultam, quando tem a guarda compartilhada, elas dificultam muito, e eles também dificultam muito, quando é troca de roupas, quando é para buscar e levar, quando são finais de semana de um ou de outro. Então, na maioria das vezes, tudo que poderia ser esclarecido no momento da separação, e que já é esclarecido no momento de uma separação legal, ele fica subvertido, fica enganatório, com justificativas totalmente estapafúrdias. Então, a grande questão os filhos acabam sendo vítimas dessa artilharia pesada, onde os casais se separam, só que ainda tem uma demanda de um sobre o outro. O prejuízo é muito grande porque os filhos, eles acabam sendo vítimas de todas essas ciladas que os pais se colocaram e sentem um peso enorme de responsabilidade por esses pais que no final das contas acabam não se resolvendo, e as crianças ficam fazendo a intermediação totalmente infundada de pais que são adultos, mas que muitas vezes se comportam como crianças. Só que a questão é muito mais profunda ainda. Tem esse ponto, e eu já vou falar os caminhos de solução, porque eu não vou deixar esse ponto tão difícil e tão devastador no ar como é devastador e pronto, porque tem solução sim. Então, o que eu quero contar para vocês é que nessa artilharia pesada, existe um espectro de personalidade que perpetua esse tipo de ação, que vai mais numa área específica, que não é o narcisista perverso específico. É um tipo de abusador que infelizmente ele não desiste da vítima, mas ainda assim existe um antídoto. E esse é o melhor sinal que eu posso dar para vocês. Qual que é o antídoto para existir esse desvencilhamento total e salvar o psiquismo dessas crianças que vão ficar entre essas duas frentes? Então, um dos pontos fundamentais, quando a situação está muito difícil,
Eu sempre opto por um processo terapêutico e se a pessoa entender que não precisa de um processo terapêutico, porque não são todas as pessoas que vão precisar, mesmo que essas situações sejam muito difíceis, fazer um processo total de desidentificação. Então, o que é um processo de desidentificação? Então, é você conseguir ficar num status emocional onde qualquer fala desse outro não te afete. Então, muitas vezes eu falo para os pacientes, olha, tente exercer, mesmo com filhos pequenos, o contato zero. Fale, quando a pessoa tem a possibilidade, fale por meio de advogados. Deixe que essa situação, vocês não se envolvam com uma artilharia frente a frente. Mas mesmo assim, quando se fala com advogados, quando é o caso, se o emocional das vítimas e dos abusadores, né, dessa violência que continua a acontecer, ele não é trabalhado, mesmo que vocês estejam nesse contato zero, ele tem um fio condutor e o clima sempre fica pesado. Então, o processo que costuma dar resultado de 100% é a real desidentificação, é você assistir o filme do outro, como que o outro funciona nos abusos que ele tenta perpetuar e você conseguir se organizar para efetivamente não se afetar emocionalmente. Existem várias manobras, vários jeitos de você conseguir fazer isso, inclusive assistindo o outro como se fosse um filme de uma televisão. Então eu sei que tem muitas pessoas que falam assim, falar é fácil, né? Vai ver na hora que ele faz coisas que são impossíveis de não me prejudicar. E sim, eu sei que tem situações que são muito graves, mas em todas as situações, detalhadamente, existe a possibilidade de ter uma desidentificação. Vou explicar melhor o que é desidentificação. É quando você não é afetado em nenhum momento emocionalmente pelo que o outro fala. Quando você se identifica, você está grudado e a coisa te pega de algum jeito. Quando você se desidentifica, você se desgruda dessa tela que está grudada nesse outro e você consegue ver com uma distância de proteção. E quanto mais estável emocionalmente você estiver, mais segurança você vai poder dar para os seus filhos, tanto o pai quanto a mãe. Então é estabelecer, ter uma vida independente dessa relação que teve e saber que tem outros horizontes para viver. Para os filhos, eles precisam saber que essa atitude de separação dos pais é uma atitude em nome da vida e que eles estão escolhendo viver bem e não viver em briga. Então a mãe se separou e a mãe está se reinventando e esse é o modelo que os filhos podem ter, um modelo de reinvenção e que eles não precisam ser o peso de uma relação que já estava pesada e que os pais, não, eu vou continuar por causa dos meus filhos e os filhos estão se sentindo responsáveis porque os pais não se dão bem, mas eles têm que cuidar desses filhos e eles são criados de uma maneira com esse peso. Então se existe a separação, que os pais possam ter a condição emocional de honrar que eles estão se reinventando cada um para o seu lado e que os filhos possam ter esse modelo de pais. Então, existe uma caminhada para isso, possível. Então, quem precisar vai ler mais sobre o funcionamento desses abusadores. Eu tenho vários vídeos aqui, tem o meu livro Sequestradores de Almas, tem esse meu livro online que dá para se cadastrar, ele é gratuito e tenho vários escritos meus sobre esse tipo de relacionamento que pode dar argumentos, pode dar estrutura para vocês se fortalecerem e darem o melhor exemplo, né? Tem um ditado até em inglês que fala a melhor vingança é você estar bem. Mas quando você está bem, você nem pensa em vingança, porque você efetivamente está bem e pouco importa um ataque ou não ataque, que você vai ser o porto seguro dos seus filhos. E os seus filhos, invariavelmente, eles vão sentir isso. Então, se você está instável, se você está com raiva, os seus filhos vão sentir. Se você está colocando a culpa no seu parceiro, os seus filhos vão sentir. Então, em primeiro lugar, pense no que os seus filhos vão sentir, porque eles precisam ter um futuro bom pela frente. Vocês precisam e os filhos também. E quanto mais leve for e quanto mais bem vocês se resolverem, mais
informação para os seus filhos de que a vida é e pode ser muito boa, vocês vão dar.